Olá, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Neste vídeo vamos fazer a antevisão do jogo para a quinta jornada da fase Liga da Champions. O Benfica vai visitar o Ajax aqui na Johan Cruyff Arena. O jogo é já na próxima terça-feira, não é às 20 horas como habitualmente, mas é às 17h45. Trata-se de um jogo fundamental para as aspirações do Benfica em ainda ter esperanças de seguir para a próxima fase. E a mesma coisa para o Ajax. Mas já andamos a dizer isto, de facto, quase desde a primeira jornada. Ou seja, aquela derrota em casa marcou muito o Benfica para a Liga dos Campeões e a partir daí dissemos sempre que o próximo jogo ia ser fundamental e perdemos o segundo, perdemos o terceiro, perdemos o quarto. Portanto, o Benfica tem 0 pontos, 4 derrotas, está no lugar número 35 em 36 equipas. E quem é que está no lugar 36? É o Ajax, também com 4 derrotas e também com uma época muito, muito complicada, o Ajax. Fazendo aqui então aqui a comparação das duas equipas, o Ajax esta época leva 17 jogos, menos 6 que o Benfica, 5 vitórias, 5 empates, já 7 derrotas, 24 golos marcados e 33 golos sofridos, é mais golos sofridos do que marcados. Está em quarto lugar no campeonato da Holanda, com 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. E lá está, como eu falei, está no 36º lugar da Champions, com 4 derrotas, tem só um gol marcado e tem 14 golos sofridos. E, no total, tem 29% de vitórias. O Benfica também não está a fazer uma época positiva, antes pelo contrário, mas mesmo assim não está tão mal como o Ajax, também é um histórico, como sabemos, da Holanda e do próprio futebol europeu. O Benfica em 23 jogos tem 14 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 38 golos marcados e 14 sofridos. Está em terceiro lugar na Liga Portuguesa, ainda não perdeu. Aqui tem só 4 empates e tem 7 vitórias, embora destes 4 empates, 3, como sabemos, foram em casa, foram já em tempo de compensação contra equipas hum, acessíveis, diria eu. Na Champions está em 35º lugar, também com 4 derrotas, e tem aqui 63% de vitórias no total da época. O Ajax tem 1.41 golos marcados por jogo, em média, e 1.94 golos sofridos por jogo. O Ajax tem quase 2 golos sofridos, em média, por jogo. O Benfica, 1.65 golos marcados e 0.61 golos sofridos. Como eu tenho vindo a dizer, aqui a nível da defesa, a estatística está ao nível, se calhar, de outras épocas. A nível do ataque, muito, muito aquém. Temos tido muitas dificuldades em marcar golos. Depois aqui uma estatística muito importante, porque a maior parte dos jogos que o Benfica tem feito para a Liga dos Campeões são contra equipas que têm, se calhar, duas vezes o valor do plantel do Benfica. Neste caso é ao contrário. O Ajax tem um valor de mercado do seu plantel de 186 milhões e o Benfica de 390. Portanto, o Benfica tem aqui mais do dobro de valor de mercado que o próprio Ajax. Valor médio por jogador, considerando o Ajax que tem 38 jogadores, foi os dados que eu vi no 00, tem, em média, cada jogador vale 5 milhões. O Benfica, em média, cada jogador vale 11 milhões e meio. Cá está mais do dobro, em média, valem os jogadores do Benfica. O jogador em melhor forma do Ajax é o holandês Weghorst. Este holandês já tem muita experiência, salvo erro, tem 33 anos, é ponta de lança, é enorme, é muito perigoso no jogo aéreo e esta época ele leva 7 golos e uma assistência. E o jogador mais valioso é o jogador que teve na mira do Futebol Clube Porto ano passado, um jogador também com grande qualidade, internacional holandês, vale 27 milhões, é médio, mas não está a fazer uma época como fez, de facto, a época anterior. Farioli, no Ajax. O jogador em melhor forma do Benfica aqui tive dificuldades porque o Pavlidis, eu diria que é o jogador em melhor forma contando a época toda, porque ele já leva 15 gols, apesar de muitos gols serem de penaltis, e 2 assistências, o que em 23 jogos é de facto uma excelente estatística, mas atenção, o Pavlidis nos últimos jogos tem também passado por muitas dificuldades e tido exibições ali ao nível do sofrível, na minha opinião. Depois, ele é também o jogador mais valioso, 40 milhões. Depois, média de idades, o Benfica 23 e o Ajax dois anos mais velho, o Ajax aqui com 25. Média de alturas, 1,82 m, 1,82 m, são muito, muito, muito semelhantes. Aqui, os pontos aqui está o mais, mas não é o mais. Aqui são observações, podemos dizer assim, as observações que convém aqui termos em linha de conta. O jogo é entre os últimos classificados da Champions, são as únicas equipas que ainda não pontuaram, como já falámos. Ambas as equipas têm tido uma época com muitas dificuldades, quer a nível de resultados, quer a nível de exibições. De facto, o Ajax está a demorar muito a reconstruir-se depois da saída do Farioli. E de facto, o Benfica de facto está mal, está
confuso, está desorganizado, falta de confiança. Mas, atenção, o Benfica tem o dobro, o valor do plantel do Benfica é o dobro, não é brincadeira, é o dobro do plantel do Ajax. E aquilo que eu estava a dizer, equipa triste, com falta de confiança, sob brasas, com estas críticas do treinador, com os adeptos insatisfeitos, com a estrutura muitas vezes sem saber o que fazer. E a verdade é que sem qualquer sinal de melhoria exibicional, sermos sinceros, o melhor futebol do Bruno Lage esta época foi melhor que o melhor futebol do José Mourinho, que chegou ao Benfica, e o pior futebol do José Mourinho esta época é pior do que o pior futebol do Bruno Lage esta época. Portanto, na minha opinião, o Benfica está pior desde que o José Mourinho assumiu a equipa. E não há esperanças, não há aqui uma coisa de dizermos, olha, já batemos no fundo e agora vamos começar a crescer. Não, parece que continuamos a ir mais para fundo e não sabemos quando é que vamos bater no fundo. E depois a lesão do Luke Bacchio, que para mim é o único jogador que é capaz de criar uma jogada individualmente, ou seja, tirar um, dois da frente e tentar o remate ou tentar uma assistência. Não tem corrida, não tem assim muitos gols, não tem muitas assistências, mas se calhar em alguma altura isso ia começar a surgir. E se calhar chamava a atenção dos defesas contrários e libertava espaço para outros jogadores do Benfica. Mas eu diria que o Luke Bacchio e o Pavlidis seriam, nesta altura, os jogadores mais difíceis de substituir no Benfica. E calhou aqui ao Luke Bacchio a lesão. Relativamente aqui à ideia que eu tenho que o José Mourinho vai utilizar no jogo, o 11 inicial, sem dúvidas o Turbino na baliza. O Tomás Araújo, segundo dizem, foi um dos jogadores mais visados pelas críticas de José Mourinho, portanto vai demorar se calhar a ter outra oportunidade. Vai entrar aqui o António Silva outra vez. Isto faz-me lembrar um bocadinho que se calhar nos treinos o Tomás Araújo também não é tão assertivo como o António Silva. E se calhar daí isso também ter acontecido na época do Schmidt e na própria época do Bruno Lage. E daí o António Silva ter jogado. Às vezes vimos os jogos, mas também convém ver aqui os treinos. Otamendi, António Silva, a defesas centrais, o Dedic à direita, o Dal vai recuperar aqui o lado esquerdo. Eu acho que não vai jogar o Rego aqui nesta posição, até porque o Rego sente-se mais confortável se forem três centrais e não é o que vai acontecer. No meio campo volta aqui o Rios para fazer a dupla com o Barreira cheia. Penso que não vai haver aqui castigo ao Barreira cheia. É porque não há jogador se calhar para o substituir aqui. Depois mais à frente, e aqui é um bocadinho polémico, é um bocadinho duvidoso o que eu vou dizer, mas eu acho que não vai haver aquele extremo que seja um Lukaku que está lesionado, um Sheldrup, um Preciano. Eu acho que ele não vai optar por isso, o José Mourinho. Vai colocar aqui o Orsnes na direita para tentar aqui ligar com o Dedic e na esquerda o Sudakov para tentar construir aqui partida esquerda para o meio. E o Barreiro aqui vai jogar aqui nesta posição, mas mais numa ótica defensiva. É isto que eu não gosto, não gostava do Bruno Lage, estas estratégias, e também não gosto do Mourinho, mas parece que ele vai na mesma onda, que é o Barreiro aqui situado para quê? Para dificultar através da sua pressão a saída do Ajax. E portanto eu diria que temos aqui um, dois, são cinco médios. Parece um bocadinho ridículo, mas se calhar é o que vai acontecer. O Benfica está aqui a jogar com cinco médios, qualquer um destes cinco médios podia jogar aqui neste meio campo. Sendo que o Austin e o Sudakov vão partir a partir das aulas. Vamos ver se estou certo ou se estou aqui de facto a ser um bocadinho louco aqui neste 11 inicial. A alternativa que eu via aqui era, portanto, defesa igual, guarda-redes igual, aqui estes jogadores, no meio campo Reina Cheia também igual, e neste caso entrava, saía o Sudakov, pode não estar ainda a 100%, e entrava o Rego para aqui extremo direito, lá está, a posição, diria eu, da origem dele, o Austin aqui encostava à esquerda para dar apoio ali ao Dal, mas mantinha-se aqui na frente o Barreiro e o Pavlidis. Vamos ver, se calhar estou aqui a lançar o Barreiro, se calhar não vai ser ele o titular, se calhar vai jogar o Sheldrup ou o Prestiano, mas dá-me ideia de facto que o José Mourinho está a encostar um bocadinho estes dois jogadores. Agora que eles andam no Lukaku, já vai ter que os recuperar, mas vamos ver. E pronto, vamos ver se acertei aqui neste 11 inicial, mas as expectativas não são assim muito elevadas, infelizmente. Está a ser uma época muito complicada, mas a esperança é a última a morrer e vamos esperar que o nosso Benfica melhore. Pedir-vos o habitual, que é, se ainda não subscreveram, para subscrever o canal, colocar gostos para que o canal continue a crescer, para que eu continue aqui a dar notícias frescas do nosso Benfica e também as minhas opiniões. E também deem, por favor, sugestões de temas do Benfica que queiram ver tratados, mesmo que não seja relativamente ao futebol profissional. Pode ser também uma modalidade, pode ser também os escalões de formação, o que acharem por bem. Um abraço a todos, obrigado.